Olá, meus amigos, você que tem acompanhado o programa A Palavra de Fé aqui na TV Santa Maria. É com muita alegria que mais uma vez nós entramos na sua casa, entramos no seu lar, para compartilhar com você da Palavra de Deus, da Palavra do Senhor, estudarmos um pouco mais a Bíblia Sagrada, que nós entendemos que é a nossa regra de fé, o nosso manual, que nos ajuda no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nas nossas dúvidas, nas nossas aflições. E no dia de hoje eu quero compartilhar com você sobre uma palavra que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 39 e 40. E nós vamos ler o que diz o texto, que ali fala sobre Davi e o gigante Golias. Mas antes de nós meditarmos na palavra de Deus, eu quero, juntamente com você que está me assistindo, pensar, e tentar entender, imaginar quais são os gigantes que no dia de hoje, você e eu, nós enfrentamos. Aqui no caso nós vamos entender que o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus e um gigante se levantou e afrontava e amedrontava o povo de Israel. Durante 40 dias esse gigante se levantava, ia até o vale e começava a questionar o povo de Israel, perguntando se não existia ali um homem suficiente, se não existia ali um homem valente, um guerreiro capaz de enfrentá-lo à altura. Nós vemos ali na Bíblia, nós vamos ler depois, que o gigante Golias, ele era um homem de quase 3 metros de altura, era um homem treinado já na guerra. Mas talvez hoje, você que está me assistindo, talvez o gigante que tem se levantado na tua vida não é um homem de 3 metros de altura, não é um gigante nesse sentido, como diz o texto aqui na Bíblia Sagrada. Mas talvez o gigante que tem se levantado na tua vida tenha sido o medo. O medo de encarar, quem sabe, até uma entrevista que você vai fazer, talvez esteja marcado daqui uns dias, uma entrevista de emprego, e esse gigante tem sido muito grande, muito forte na sua presença, e ele tem te intimidado. Talvez o gigante que tem se levantado na tua vida por esse período é dentro da sua casa. No casamento você tem enfrentado muitas dificuldades dentro da sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os filhos, e isso tem tirado a sua paz, este gigante, essas lutas, estas brigas, estas afrontas que você tem enfrentado, tem sido como a afronta que o povo de Israel enfrentava, estava vivendo neste período com este gigante inimigo, com este adversário que afrontava e amedrontava o povo de Israel. Eu não sei qual gigante que tem se levantado, que tem sido, quem sabe, esta afronta na sua vida, talvez uma enfermidade, que você tem acompanhado você até mesmo por mais de 40 dias. E isso tem sido uma luta muito grande, tem sido algo que tem feito você recuar, tem feito você não ter coragem de avançar. E talvez são muitos, talvez aqui eu não tenho tempo para citar todas as adversidades, ou todos os gigantes, vamos dizer assim, já que o texto hoje nos ensina e fala sobre isso, que você tem enfrentado no seu dia a dia. Mas vamos ver o que diz o texto aqui na Palavra de Deus, no capítulo 17, do livro de 1 Samuel, e depois nós vamos entender e tentar trazer para o nosso dia as atitudes que Davi teve para enfrentar este gigante. E talvez, se nós conseguirmos colocar em prática ou ter algumas dessas atitudes, nós também vamos obter êxito para derrotar e para enfrentar os gigantes que têm se levantado contra a tua vida, contra a minha vida. Olha o que diz o texto no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 39 e 40, diz assim: Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou seja, 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor que trazia. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Davi chegou diante do rei de Israel, que era Saul, e disse que iria enfrentar o gigante. Mas Davi aqui era um menino,
Como eu disse no início deste programa, o gigante era um homem grande, já era chamado de gigante por isso, e também ele era treinado nas batalhas. E Davi experimentou uma roupa de soldado, mas aquela roupa não serviu, e mesmo que tivesse servido a roupa nele, ele não era acostumado a lidar com este tipo de instrumento, porque Davi era um menino, mas ele era pastor de ovelha, ele tinha um cajado, ele tinha vara, ele já tinha enfrentado urso, leões e assim por diante na sua caminhada. Mas nós vamos entender aqui que Davi pegou 5 pedras, e eu quero dar nome a estas pedras como se fossem atitudes de Davi, para que você e eu no dia de hoje nós entendamos melhor a palavra do Senhor e o que ela quer nos dizer. Por exemplo, a primeira atitude que Davi ele teve quando ele chegou lá naquele arraial onde estava o exército de Israel, ele foi lá para ver os seus irmãos, levar comida para os seus irmãos, e ele viu aquele gigante afrontando o exército de Israel. A primeira atitude de Davi foi uma atitude de coragem. Você que está me acompanhando nessa programação, no dia de hoje, muitas vezes você e eu, o que falta para nós enfrentarmos esses gigantes que se levantam contra nós é coragem. Porque às vezes nós olhamos para o problema, estou falando de gigante, mas na verdade são problemas que nós enfrentamos, nós olhamos para o problema e às vezes nós o enxergamos até maior do que ele é. Por quê? Porque nos falta coragem, porque estamos com medo. Olha o que diz o texto no versículo 32, ele diz assim, ainda no capítulo 17, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi ele teve coragem de enfrentar. Por que Davi teve coragem? Porque Davi disse para o gigante, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Muitas vezes nós nos sentimos medrosos, temerosos, porque falta esta intimidade e esta convicção de que Deus está conosco. E é Ele que nos dá a garantia da vitória. Davi ele teve coragem porque ele sabia que Deus, assim como Deus o livrara de leões e de ursos no deserto, o Senhor também iria entregar aquele gigante nas suas mãos. Davi teve coragem. Muitas vezes nós, no nosso dia a dia, falta coragem de enfrentar esta entrevista de emprego, como eu disse no início, talvez este problema, talvez falta coragem de você, mulher, de sentar com o seu marido e conversar e resolver os problemas que têm se levantado dentro da casa de vocês. Talvez você, marido que está me assistindo, falta coragem para você sentar, olhar nos olhos da sua esposa e dizer para ela assim, meu amor, minha esposa, minha mulher, minha vida, a maneira que você trata a sua esposa e dizer para ela assim, meu amor, eu quero solucionar esse problema, eu quero ser feliz contigo. Talvez eu não tenha sido uma pessoa agradável aos teus olhos, ou você tem falhado nisso, ou tem falhado naquilo. E aí o gigante, cada vez mais, se nós não tivermos coragem de enfrentar essa luta, esse problema, ele vai aumentando e cada vez fica mais difícil. Golias estava por 40 dias amedrontando o povo de Israel. Talvez o gigante que tem se levantado na tua vida, ele dura muito mais de 40 dias. E você não tem tido coragem de encarar. Davi teve coragem. Uma outra atitude que Davi tinha, ele era convicto. Olha o que diz o texto aqui no versículo 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do urso e do leão, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, o Senhor seja contigo. Muitas vezes nós não temos convicção daquilo que nós queremos de verdade. Nós não temos a noção, nós não temos a ideia verdadeira para onde nós queremos ir. E aí o problema ele vai aumentando. O problema ele vai se agravando. Davi era convicto, ele disse não, até hoje o Senhor tem me abençoado, até aqui o Senhor me livrou da mão de urso e leão, e hoje Deus é comigo e Ele vai fazer com que este gigante caia por terra no dia de hoje. Davi tinha uma convicção, isso nós podemos também chamar de fé. Como está a minha fé? Como está a tua fé? Você tem convicção do Deus que você serve, se Deus realmente é contigo? Talvez o medo, talvez essa coragem que está faltando é porque falta fé. Falta convicção de que Deus é poderoso verdadeiramente, suficientemente poderoso
para entregar e para mudar a tua história, para entregar esta vitória, esta conquista que você tem buscado nas tuas mãos. Uma outra situação, uma outra atitude que Davi teve, no versículo 39, ele teve competência para fazer o que ele fez. Olha só o que diz o texto. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras, e colocou no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda e foi-se a chegar até o filisteu. Davi ele foi competente naquilo que ele era acostumado a fazer. Eu quero te fazer uma pergunta no dia de hoje. Muitos gigantes que se levantam na nossa vida, eles são espirituais. Muitas lutas que nós enfrentamos, com a nossa força, com a força do nosso braço, nós não vamos conseguir vencer. Somente o Senhor, somente Deus vai vencer por nós. E aí nós temos que ter competência e habilidade com algo que Deus deixou para nós, que é o quê? A sua palavra. Nós temos uma luta muito grande, o inimigo da nossa alma, ele sabe as nossas fraquezas. E ele usa a própria palavra de Deus muitas vezes para tentar nos derrotar, como fez com Jesus no deserto. Davi teve competência para usar aquilo que ele estava acostumado a usar, que era o cajado, que era as pedras, que era a funda. Nós temos uma ferramenta e uma arma muito poderosa nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. Mas nós temos que ser competentes para saber manusear esta grande ferramenta que é a palavra do Senhor. A Bíblia mesmo, ela diz que ela é uma espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela é poderosa, mas você e eu precisamos ser competentes para manuseá-la. Uma outra atitude de Davi, confiança. No versículo 45 ele diz: Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que a quem tens afrontado. Ele tinha confiança, como eu disse antes. Ele falou para o gigante: tu vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi teve coragem, Davi teve convicção que Deus ia entregar o gigante nas suas mãos. Davi foi competente para usar a ferramenta que ele tinha. E como eu disse, a nossa ferramenta hoje principal é a palavra do Senhor. Só que muitas vezes nós não sabemos manusear essa ferramenta. E Davi teve confiança. Ele olhou para o gigante e sabia que Deus, ele estava confiante que Deus ia entregar a vitória nas suas mãos. E aí no versículo 49, a Bíblia diz que Davi colocou a mão no alforje, tomou dali uma pedra, a funda e atirou. Feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Davi conquistou, Davi derrotou o gigante que há muito tempo, que há 40 dias, estava afrontando o povo de Israel. Eu quero com esta palavra, no dia de hoje, convidar você a ter coragem. Mas talvez você pode estar me olhando e dizendo assim: mas eu não tenho coragem. Se você buscar o Senhor, Deus vai te dar esta coragem. Deus vai te dar esta convicção que esta história e esse gigante que você tem enfrentado, ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Deus vai, através da sua palavra, fazer de você competente para saber manusear esta ferramenta poderosa que é a palavra de Deus. Você conhecendo a Deus, você vai estar confiante de que você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. E aí você vai partir para a sua conquista como partiu Davi. Que esta palavra possa ficar no dia de hoje guardada no seu coração. Que Deus abençoe você e até o próximo programa, em nome do Senhor Jesus.